Eu sempre achei estranho a pessoa que fala demais. Pra mim, assim, falou demais não faz nada. Senta que lá vem história. Olha só. Tinha umas amigas minhas que ela não namorava. Ela já ficou com esse cara. E ele era o cara, o mais badalado do bairro, era ele. Era um tal de Joãozinho. Pois é. Primeiro, não ficava com ele porque eu achava terrível, feio, esse nome. Joãozinho. Eu achava feio. Com todo respeito se você for Joãozinho. Mas, no meu tempo, né, eu achava feio. E era uma coisa comum, porque era de menino do interior. Ele era um rapaz bem vistoso, um rapaz trabalhador e um rapaz bem conversador. Ele ficava com as minhas colegas, com todas as minhas colegas, que safado não era ele, safado era elas que... Eu sempre falo assim, a mulher conhece o caráter do homem, a mulher conhece de longe quem o cara é. E se ela abre as pernas para ele, sabendo que ele é um cara que fala da intimidade de quem ele fica, safado não é ele, safado é ela, entendeu? A mulher ela tem que se dar o respeito. E exige que também quem fique com ela respeite ela. E ele namorou com a base de umas 20 amigas minhas. Namorava não. Todas elas queriam que ele pedisse para namorar na porta. E ele enrolava, comia. Duas ele emprenhou, né? Uma, né, abortou, a outra teve um filho dele. E ele ficava assim, pegava uma, pegava outra, pegava uma, pegava outra, pegava... Nunca tinha me pegado. Até então, porque eu achava ele esquisito esse nome de Joãozinho. Né? E como ele já tinha comido muita priquita das minhas amigas, então eu disse, eu não quero esse pavio batido da minha cidade. Não quero, eu achava ridículo esse negócio. Só que aí ele tirou uma casquinha de uma amiga minha, super amiga minha. Ela tinha problemas mentais. Era a única que ele não tinha pegado, era essa e eu. Ele tentou me pegar e eu não quis. E ele partiu para ela, que foi a última opção. Ela tinha uns surtos, hoje a gente conhece como bipolaridade. Antigamente a gente dizia que a pessoa era doida, tava do nada ficava de mal, do nada surtava, do nada... E ela era assim. E aí o que acontecia? E a gente sabia que ela tinha problemas mentais porque a mãe dela falou que ela tinha problemas mentais. E ele se aproveitou disso. E aí ele falou pra ela que ele andava sonhando com ela. Ele falou pra ela que ele, né, não conseguia viver sem ela. Ele falou pra ela que ele queria casar com ela de véu e grinalda. Era o sonho de qualquer moça do interior. Um cara, minha irmã, que falasse comigo mesmo, eu vou casar com você de véu e grinalda. Minha irmã, qualquer moça do interior sonhava com isso. Hoje não. Hoje quem não quer casar é as mulheres. Tô errada. Hoje, minha irmã, a minha irmã diz, mãe, eu não quero nem sonho pensar em casar. Casar? Não quero não. Vamos lá. E aí, ele iludiu ela de todas as formas e quando ele falou que casaria com ela de véu e grinalda, ela simplesmente abriu as pernas para ele e ele conseguiu o que ele queria. Ele comeu ela à base de umas três vezes. Na quarta vez, ele se fez de ausente, não foi mais presente na vida dela. Tá na geladeira o seu. Não foi mais. Não, eu tô sem fome que eu tomei vitamina. Não se fez mais presente na vida dela. Eu tô gravando, Sérgio. Eu tomei vitamina, entendeu? O seu tá na geladeira. Não se fez mais presente na vida dela, né? E engravidou ela. E ele sumiu. A mãe que desconfiou, olha como ela era broquinha, a mãe que desconfiou que ela estava grávida, que os seios começou a ficar volumosos, ela começou a ficar enjoada, e a mãe bateu ainda nela e pegou um exame e fez um exame lá e deu positivo que ela estava grávida. E a mãe botou ela na parede, imprensou ela na parede para saber o que tinha acontecido e se esse fio era dele, porque a mãe sabia, já tinha visto ele umas 3 vezes com ela. Né? E a mãe batia nela porque ela era doente. A mãe dizia, você é doente para varrer a casa, para fazer as coisas, mas para querer rola você não é doente, blá, blá, blá. Mas a gente sabia que ela tinha um problemas, né? Uns desvios, assim como a Val, né? Umas blá, 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 do nada, uns surtos. E aí ele sumiu. E ela entrou em depressão. Perdeu o bebê por causa disso e não teve jeito para ele voltar.
A mãe procurou, não deu conta dele, né? Foi na casa da família, a família escondendo ele, como se ele tivesse matado um bandido. Ele prejudicou a vida de uma pessoa. E ela depressiva. Ela tinha perdido o bebê e ela depressiva. E aí eu fui, a mãe foi lá reclamar, minha mãe, eu não sabia, eu doida. Era um tempo que eu puxava uma, doida. E aí a mãe foi falar, eu não sabia do acontecimento, né? Eu sabia que ela estava doente, mas não sabia o que era. E a mãe falou o que tinha acontecido, o ocorrido. Não a mim, contou a minha mãe, né? Como é um homem safado, blá, blá, e puxou o assunto e eu estava no quarto e eu ouvi. Saí pela porta do fundo do quintal. Não passei nem pela frente onde eles estavam conversando. Botei uma roupinha, botei uma tala de short desse tamanho e saí pela porta do quintal sem a minha mãe ver. Eu sabia mais ou menos aonde ele estava. Ele vivia 24 horas no campo de futebol. 24 horas. E o cara não trabalhava. Ele era fanático. Ele tinha sonho de ser jogador. Ele vivia 24 horas treinando. Quando ele não estava lá, ele estava na casa de um amigo, super ultra amigo dele, que era onde esse amigo pegava todas as minhas colegas e levava para lá para ele, leco. E aí eu fui no campo, ele não estava. Aí eu fui na casa desse amigo, onde ele estava, ele escondido lá, escondido. Quando eu entrei, eu já entrei dizendo, cara, eu quero ser a última que você vai comer e a última que você nunca vai esquecer. E ele ficou assim, porque ele já tinha tentado de todas as formas, eu não tinha deixado. Eu disse, me coma, você não é o garanhão? Porque com a minha amiga, ele comeu, emprenhou ela, deixou ela e ele saiu falando que ela tinha tabaco podre, que ela tinha escorrimento, que ela tinha isso, que ela tinha bicho, que dava mosca dela. Por isso que ela entrou naquilo, eu vi a mãe dela falando. Então eu fui lá e eu falei, cara, eu quero que você coma meu tabaco agora. Agora coma bem comido. Porque se tu não comer este tabaco bem comido, cara, tu vai pagar uma consequência tão grande. Tu vai pagar tudo aquilo que você falou das minhas amigas. Vai ser em troca. Ou você come bem comido, ou eu vou botar a boca no trombone e falar quem realmente você é. Na realidade era assim. Ele, né? Ele puxava um lado pro lado, ele gostava de homem também, né? Ele gostava de homem também, mas ele também, aliás, ele fazia os dois serviços, tanto para homem quanto para mulher. Mas as meninas, como ele dava um de machão, as meninas sabiam só que ele era machão. E ele ameaçava minhas amigas, e tinha muitas das minhas amigas que falavam que na hora H ele não suspendia, que as meninas tinham de estar, sabe? Fazia o negócio, no começo ele encaixava lá tudo direitinho, mas quando chegava na metade, o negócio dele baixava, e as meninas terminavam com o dedinho, entendeu? Para poder pegar o embalo do que ele tirava, não tinha mais como entrar com o negócio, murchava, ele nem estourava champanhe, né? E as meninas faziam isso. Mas as meninas viviam na base da ameaça. As meninas não podiam falar porque ele ameaçava. Então eu já sabia de tudo. Então eu disse, eu tô aqui, você vai me comer. Um amigo, ele. Eu disse, você vai me comer. Me coma. Bem comido, cara. Tu não era tua vontade? Seu fetiche. Comeu todas menos a Val. E hoje a Val vem aqui, a Val que tá se oferecendo, me coma. Me tangira na cama. Viu? Abri as pernas e disse, venha. Aí ele, para o perrão, eu sou o cara, sabe? Aquele cara que não tem ninguém que seja igual a mim. Foi lá. E aí, foi. E o amigo dele olhando. Aí, 2 minutos depois, porque ele não se adaptava à mulher, entendeu? E aí, não foi 10 minutos, o negócio baixou. E ele agoniado, ele desesperado, e o amigo kkkk, cara, você não disse que comia todas as meninas. Cara, como foi que você conseguiu engravidar as 2 meninas? Kkkk, cara, levanta, cara, senão quem vai levantar sou eu, quem vai comer sou eu, a menina. E kkkk, e ele desesperado, ele começou a chorar. E ele chorava, ele faz um jeitinho aí, Val. E eu fazia de um jeito, fazia de outro, fazia do jeito, fazia de outro. E nada. Peguei a roupa, não batesse não. Peguei a roupa, vesti e saí de casa em casa falando quem ele era. De casa em casa falando quem ele era. Ele foi na frente, me atucou no caminho e disse, se você abrir a boca, eu vou lhe matar. Eu disse, ou você me mata agora, ou quem vai se prejudicar é você.
Só enxame, ele só fazia ameaçar as meninas. E aí, peguei um pedaço de pau, meti no meio da titela dele. Pá, que o cavíncula dele despencou e disse, sai daqui agora. Safado, comedor de mulher, depravado, que você fica comendo e falando mal das mulheres. Que fica aí, eu saí. Ele não levantou, e as meninas, ele vai atrás de você, ele não levantou, ele gosta de homem. Ele não levantou, que ele é assim, um bigulinho pequeno, as meninas não podiam falar nada, cara. Uma boca podre a bosta, uma boca, sabe? Parece que a alma dele já era porca ali, tanto ele falar das mulheres. E aí ele ficou com vergonha, porque quando ele passava, o povo tudo falava. Olha lá aí, cara, baitola, você não levanta. Os amigos, aí o amigo dele disse, eu vi na hora, a menina com aquela bocetuda em cima dele, e o cara, pronto, ele ficou de mal de ser amigo. Foi a única forma do tabaco das meninas se sossegar, foi depois que tudo foi revelado. Eu lhe digo, um cara que come uma mulher e ele sai falando do tabaco, do grelo, do cheiro, de tudo. Quem é esse cara? Esse cara não precisa que os caras peguem ele de uma lixa. Cara, se tu não gosta, não come. E se tu come e gosta, fique também calado. Se não gostou, calado também. E se você não quer mais a menina, calado também. Aprenda a ser homem, tá bom? Homem que é homem, ele respeita as mulheres e se dá o respeito. Não prejudique mulher nenhuma.